Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist de Física para concursos. E no vídeo de hoje nós trouxemos a prova de Física do concurso da Polícia e Bombeiro Militar do Amapá do ano de 2007, certo? Então, aqui na descrição do vídeo eu vou colocar o link se você quiser baixar a prova e o gabarito também para tentar resolver aí, fazer, né, por conta própria. E agora, sem mais delongas, vamos para nossas resoluções. A primeira questão de hoje vai falar sobre o assunto hidrostática, né? Em particular sobre empuxo. Essa questão é a questão de número 45. Vamos ver o que ela diz. Uma boia esférica de volume V, quando totalmente submersa em um líquido de densidade D, fica sujeita a um empuxo de intensidade E. Então tem aqui um local, né, que está contido aqui um certo líquido, então tem um líquido aqui, tá? E ele falou que tem uma boia esférica, e essa boia esférica ela está totalmente imersa, certo? Então, e ela vai experimentar um empuxo aqui, ó, que é uma força de baixo para cima exercida pelo fluido de intensidade E. Legal. Continuando. Qual a alternativa que melhor representa a variação do empuxo em função do volume submerso da referida boia à medida em que ela foi sendo submersa desde a superfície do líquido? Beleza? Então essa boia ela estava inicialmente aqui na superfície do líquido, tá? Então eu vou redesenhar aqui, ó. O líquido estava aqui, certo? E a boia estava aqui assim. E aí ela foi sendo submersa, ou seja, ela foi afundando no líquido aos poucos e o volume submerso foi aumentando, né? Até que ele chegasse a ser igual ao volume da própria boia. Então, o volume submerso é igual ao volume da própria boia. Legal? Então, a gente foi tendo aí um aumento do volume submerso. E o que acontece com o empuxo? O empuxo vai aumentar, porque a gente lembra lá da hidrostática que o empuxo ele é dado por quem? A densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. E o volume do líquido deslocado, nesse caso, é justamente igual ao volume submerso da boia, tá? Porque quando essa boia afunda, ela vai deslocar uma quantidade de líquido igual à parte que estava submersa. Então a gente pode reescrever esse empuxo da seguinte forma, ó. Deixando as constantes aqui na frente, a densidade do líquido vezes a gravidade, isso aqui é uma constante, tá? E aqui eu vou colocar, ó, o volume submerso. Da onde eu tirei isso? O volume do líquido deslocado é igual ao volume submerso. Então observa que isso é uma equação de primeiro grau, tá? A gente tem aqui uma constante que está multiplicando a nossa variável. Então o empuxo ele vai variar linearmente com o volume submerso. Então, o gráfico disso vai ser uma reta crescente, né? Quando o volume submerso for zero aqui, o empuxo também vai ser zero. E quando o volume submerso aumentar, o empuxo vai aumentar linearmente, ou seja, ele vai aumentar de acordo com uma reta. Olha, o gráfico que melhor expressa isso é o gráfico da letra A. Observa, quando o volume submerso é zero, o empuxo é zero também. E depois ele cresce linearmente até alcançar aqui um volume V, que é o volume da boia. Ó, volume da boia de volume V, certo? Então, a alternativa A é a correta e bate aí com o gabarito da prova. Beleza? Essa foi a nossa primeira questão. A nossa segunda questão de hoje é a questão de número 46, que vai falar sobre o assunto potência e circuitos elétricos. Legal? Vamos ver aqui o que diz o enunciado. Um aparelho elétrico possui resistência elétrica interna de 5 ohms, então a resistência é de 5 ohms, tá? E recebe 400 watts de potência elétrica. Então eu vou dizer que a potência fornecida, né, para esse aparelho foi de 400 watts, beleza? Tá. Sabendo-se que o rendimento do aparelho é de 80%,
Então, ó, o rendimento vai ser representado aqui por essa letra, tá? Um eta, ele é de 80%, beleza? Ó, e que a única fonte de dissipação da energia é devida ao efeito Joule através de sua resistência interna. Então, a resistência interna é o fator que vai fazer dissipar a energia, tá? Então, o responsável pela dissipação é essa resistência aí, tá? Qual o valor da corrente elétrica em ampere que atravessa essa resistência? Então, ele quer saber o valor da corrente elétrica. Beleza. A gente tem que lembrar o seguinte, ó, que a potência dissipada, ela no caso, a fórmula é o π quadrado, né? Então, P é igual a R vezes I ao quadrado, tá? Isso é aí para a gente calcular a potência dissipada, tá bom? Mas quanto vale a potência dissipada, né? O que ele deu ali para a gente foi a potência fornecida, não é verdade? Olha, ele falou que o aparelho ele tem rendimento de 80%. Então, o que significa? Significa que desses 400 watts que ele recebeu aqui, ó, 80% foi a potência útil, né? O que de fato o aparelho utilizou ali para funcionar, e 20% dela, que é o que falta para completar os 100, foi a potência dissipada. Beleza? Então a potência dissipada ela é 20% dessa potência total aqui. Beleza? Então você vai colocar isso aqui, ó. A potência dissipada, ela é 20% da potência total. Eu vou chamar aqui que é a potência fornecida. E isso tem que ser igual a resistência vezes o I ao quadrado. Beleza? Então agora vamos lá, ó. Vamos colocar aqui os valores numéricos. Então vamos lá. Eu tenho que 20% da potência fornecida, que foi 400. Isso tem que ser igual a R, que vale 5, tá? 5 vezes o I ao quadrado, que eu não sei quanto é o que eu quero calcular, não é? Então vamos lá, quem dá para cortar aqui, ó? Dá para cortar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, sobra 4 vezes 20, que dá o quê? 80, né? Então 80, beleza? Esse 5 que está aqui eu passo dividindo, e aqui vai sobrar o I quadrado. 80 por 5, olha, 40 por 5 é 8, né? Então 80, que é o dobro, vai dar 2 vezes 8, que é 16. Então vai dar 16 aqui igual a I quadrado. Agora o que eu faço? Eu pego que o I ele é igual a raiz de 16, né? Então o I vai ser igual a 4 amperes. Qual é a alternativa? Alternativa D, que de fato é o nosso gabarito lá, certo? Então, resolvida é mais uma questão. Vamos para a terceira questão de hoje. Essa questão aqui eu já adianto para vocês que ela é aquela questão que assusta. Você olha assim, parece super complexa, mas na verdade é a questão mais boba que tem. Você resolve em uma linha, beleza? Então vamos ver aqui. Ó, primeiro ele traz um texto aqui, né, de um jornal, uma revista, né? Então vamos lá, para contextualizar, certo? Então, às margens de um afluente do rio Araguari, a 2 horas de barco da Serra do Navio, no Amapá, se esconde a mais recente descoberta geológica do país, a primeira reserva de torionita, um minério com alto índice de tório, um elemento químico radioativo usado na fabricação de bombas. Além de apresentar uma concentração de 75% de tório, a torianita é composta ainda por 7,8% de urânio, outra substância química usada na indústria nuclear. Então ele está falando aí, né, que no Amapá tem esse minério de torianita, que ele tem tório e urânio, que são 2 elementos químicos radioativos muito utilizados aí na indústria nuclear. Beleza, essa é a história que ele contou. Agora vamos ver o que ele vai perguntar. Na série radioativa natural do urânio, tá aqui, ó, o urânio 238, que é esse urânio aqui, que tem massa, número de massa 238 e número atômico 92, emite uma partícula alfa, essa é a partícula alfa, ó, tá aqui o alfazinho, né? Tem um número de massa 4, número de atômico 2. Ele emite radiação gama e produz um novo átomo X, tá? Ele não falou quanto é a massa e o número atômico desse átomo X.
Então vamos escrever isso aqui, ó. Vai ficar assim: o urânio, ele é 238 e 92. Ele vai emitir quem? Uma partícula alfa, que tem massa 4 e número atômico 2, mais uma radiação gama. Como ela é radiação, é energia, né, que está viajando ali na forma de ondas eletromagnéticas, então não vai ter número de massa e nem número atômico, porque ela não é matéria, né? É simplesmente uma onda ali que está sendo emitida. Mas ainda sobra também um elemento X aqui, tá? Que ele tem um certo número de massa aqui que eu vou chamar de A e um certo número atômico aqui que eu vou chamar de Z. Aí a pergunta é: o número de massa, que é o A, e o número atômico, que é o Z, respectivamente, deste átomo X, gerado pela desintegração do urânio 238, são representados nessa ordem em... Ele quer saber quanto vale esse A e quanto vale esse Z. Olha, para essa equação aqui ser válida, o que você tem que ter? A mesma massa que você tinha de um lado, você tem que ter do outro, e o mesmo número atômico também. Então, aqui, ó, se aqui tinha 238 e aqui já tem 4 na partícula alfa, quanto falta para completar os 238? Então, esse A só pode ser 2, 3, 4, né? Porque, ó, observa, antes aqui no urânio tinha 238, no final tem que ter 238. Então, já tem 4, precisa de mais 234. O número atômico é a mesma coisa. Eu tinha aqui 92, a partícula alfa já tem 2. Então, quanto tem que ter o Z? 90. Né? Porque 90 com esse 2 aqui vai dar os 92 do outro lado. Então, o número de massa é 234 e o número atômico é 90. Qual é a alternativa? Alternativa B. E você resolveu a questão rapidamente. Beleza? Vamos passar para a próxima. A quarta questão de hoje, né, é a questão 48, que vai falar sobre gravitação, mais especificamente sobre satélites geoestacionários. Vamos ler o enunciado. Diz assim, ó: do centro de lançamento de Alcântara, né, foram colocadas em órbitas circulares de mesmo raio. Olha só que interessante, órbitas circulares de mesmo raio. Em torno da Terra, 2 satélites geoestacionários, de massas diferentes. Então vamos lá. O satélite geoestacionário, né? Aqui está a Terra, vamos imaginar. Ó, vou fazer um desenho aqui. Então aqui está, né? Totalmente fora de proporção, mas só para a gente entender, beleza? Então aqui no centro está a Terra, representada aqui por a letra T. E aqui na mesma órbita circular, ó, eu tenho os 2 satélites, o S1 e o S2, sendo que o S2 é maior do que o S1, né? Então a massa 2 ela é maior do que a massa 1, certo? Então, a massa 2 maior do que a massa 1, beleza? E essas órbitas aqui, elas têm exatamente o mesmo raio, legal? Então, vamos lá. Ó. Nessa situação, é correto afirmar que, observe, os 2 satélites têm período de revolução diferente. Bom, aqui já está errado, tá? Por quê? O que diz? A terceira lei de Kepler, ela fala assim, ó, que o quadrado do período dividido pelo cubo do raio da órbita de um planeta, um satélite, seja lá o que for, ele tem que ser um valor constante. Então, vamos lá, a gente vai pegar isso aqui, se ela é constante, ela tem que ser igual para o satélite 1 e para o satélite 2, essa razão aí, tá? Então, vamos lá, vamos dizer que isso aqui é do satélite 1, agora vamos colocar aqui do outro lado o satélite 2 também. Ó, satélite 2, perdão, R2 então aqui, né? Ao cubo. Beleza. Só que o que ele falou pra gente? Ele falou que o raio 1 é igual ao raio 2, né? E nesse caso aqui vai ser o nosso R. Então, nesse caso aqui, se os raios forem iguais, a gente vai poder cortar eles dois aqui nessa equação e vai sobrar aqui T1 quadrado é igual a T2 quadrado. O que isso daqui vai dizer? Que o período 1 tem que ser igual ao período 2, né? Então, se os raios da órbita forem iguais, se eles estiverem na mesma órbita, automaticamente eles também vão ter o mesmo período de revolução. Então, o período tem que ser igual, não vai ser diferente igual como está dito aqui na letra A. Então, está errada essa alternativa. Letra B. Os 2 satélites
têm igual energia cinética? Não. Por quê? Se eles estão na mesma órbita, eles vão ter a mesma velocidade. Porém, como eles têm massas diferentes, ó, lembra que a massa 2 é maior do que a massa 1, eles vão ter energia cinética diferente, porque a energia cinética ela não depende só da velocidade, ela é meio da massa vezes a velocidade. Então, por mais que a velocidade seja a mesma, só que a massa é diferente, logo a energia cinética também vai ser diferente. Então, não é a letra B, certo? Os dois satélites têm a mesma aceleração? Nesse caso, sim, porque quando eles estão aqui nessa órbita, eles estão sujeitos à atração gravitacional da Terra, né? E a atração gravitacional da Terra vai puxar os dois aqui para dentro, ó. Então ela vai ser uma força centrípeta. Nesse caso, eles também vão ter uma aceleração centrípeta. E como é que é a aceleração centrípeta? É v² sobre o raio. Então a aceleração centrípeta ela não depende da massa, ela depende só da velocidade e do raio. Como a velocidade dos dois é a mesma e o raio dos dois, da trajetória dos dois é a mesma também, portanto essa aceleração vai ser igual para os dois. Logo, está correta, eles têm a mesma aceleração. Mas vamos continuar vendo as outras. Letra D. O satélite de maior massa tem um período de revolução maior? Não, porque a gente viu que os períodos são iguais, né? O satélite de menor massa tem uma aceleração maior? Não, porque a gente viu que a aceleração é a mesma para os dois. Então, todas essas estão erradas, a única certa é a letra C. Legal? E bate aí com o gabarito. Vamos passar para a próxima questão. A quinta questão de hoje é a questão de número 49, que vai falar um pouco de eletrostática, mais especificamente sobre potencial elétrico, certo? Então vamos ler o enunciado. Duas cargas elétricas pontiformes, tá? Mais 2Q e menos 2Q, encontram-se fixas no vácuo a uma distância d uma da outra. Então tem uma carga aqui desse lado, né? Mais 2Q, e tem uma outra carga menos 2Q aqui desse lado, e elas estão no vácuo a uma distância d, certo? Uma da outra. Beleza. Vamos ver o que ele quer saber agora no restante do enunciado. Considerando K0 a constante eletrostática do vácuo e Q a carga elétrica elementar, é correto afirmar que o potencial é... Tá? Ah, perdão, faltou ler aqui um pedacinho aqui do enunciado, bem aqui, ó. O ponto P está situado entre as cargas elétricas à distância d2, né? d sobre 2 da carga mais 2Q. Tá? Então, o ponto P é um ponto aqui no meio, tá? Então, tá aqui, ó, ele está na distância d sobre 2 da carga mais 2Q, logo a distância até a carga menos 2Q também é d sobre 2. Aí ele fala assim, ó, é correto afirmar que o potencial elétrico é... O potencial elétrico em que ponto, né? O que dá a entender aqui é que ele está querendo que a gente calcule o potencial elétrico nesse ponto P que foi mencionado. Tá? Apesar disso não estar explícito aqui no enunciado, pela leitura a gente entende que ele quer que a gente calcule o potencial nesse ponto aqui. Tá? Bom, se você já resolveu aí bastante questões de eletrostáticas, você já sabe que isso aqui vai dar zero, né? Porque ele está a igual distância das duas cargas. As duas cargas têm a mesma magnitude, só que o sinal trocado. Uma é positiva, outra é negativa. Logo, então, a gente já sabe que isso aqui vai dar zero. Mas, se você quiser fazer a conta para saber o porquê que dá zero, a gente calcula o potencial devido a uma carga, depois o potencial devido a uma outra carga, e a gente soma. Vamos fazer isso. Então, vamos lá. Qual é o potencial devido à carga 1? Então, a gente tem que lembrar, ó, vai ser o K0 vezes a carga 1 dividido pela distância até a carga 1. Tá? Então, vai ser o K0. A carga 1 ela vale 2Q, certo? E a distância do P até a carga 1 é D sobre 2, beleza? Olha, esse D sobre 2 aqui embaixo, né, divisão de fração, multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Esse 2 aqui embaixo vai passar lá para cima
ele vai multiplicar esse outro 2 que já estava aqui. Então vai ficar assim, ó, 4K0 Q sobre D. Beleza? E qual é o potencial no ponto P devido à carga 2? Vai ser o K0 vezes a carga 2 dividido pela distância até a carga 2. Então vai ser o K0, melhor, né? Vou colocar aqui, vezes quanto vale a carga 2? Menos 2Q, dividido pela distância até a carga 2, que também é D sobre 2. Fazendo a mesma conta, a gente vai achar que o resultado agora é menos 4K0 Q sobre D. Beleza? E quanto é o potencial total? O potencial total é V1 mais V2. Então, isso aqui vai dar 4K0Q sobre D, mais o V2, e o V2 é negativo. Então, vai ficar menos 4K0Q sobre D. Observa que esse sinal de menos aqui, ó, é devido a esse sinal de menos aqui do V2. Então, olha, vai ser um termo menos ele mesmo. Isso aqui dá zero. Então, a letra D é a correta. A alternativa D aqui é a resposta da nossa questão. Tá? Vamos passar para a próxima. Chegamos à sexta e última questão dessa prova de física. E ela diz o seguinte, ó, vai tratar sobre o assunto calorimetria, né? Mais especificamente sobre condução térmica. Questão de número 50. Vamos ler o enunciado. Em um incêndio, um bombeiro recebe a energia térmica proveniente de uma parede plana de área A, espessura E. Então, tem uma parede aqui, vamos desenhar, né? Tem uma parede aqui, ó, tá? Essa parede, ela tem uma área A e ela tem uma espessura E, aqui, uma espessura aqui, certo? Deixa eu fazer um pouco melhor aqui. Esse Ezinho aqui embaixo. Então, essa espessura aqui vale E, certo? E através dessa parede vai ter aqui um fluxo de calor que eu vou chamar de Q. Bom, então isso aqui é por condução térmica. Ó, nessa situação, o fluxo de calor por condução térmica que ocorre na parede em regime estacionário, devido à diferença de temperatura entre as duas faces dessa parede, então ele quer saber sobre esse fluxo. O que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar aquela equaçãozinha lá do Fourier, né? Que ela diz o seguinte, ó, que o fluxo de calor ele é o K, que é aquela constante de condução térmica, vezes a área A, vezes a diferença de temperatura, ó, certo? Então, aqui no lado daqui tem uma temperatura 2, no lado de lá tinha uma temperatura 1. Mas o que vai aparecer aqui na equação é a diferença, né? Que é o T2 menos o T1. Tudo isso dividido pela espessura E, certo? Então, vamos lá. Essa é a nossa equação da condução térmica, tá bom? Vamos analisar aqui as alternativas, agora que a gente já sabe qual é a equação. Vamos lá. O fluxo, né, de calor, ele é inversamente proporcional à área A? Não, né? Se a gente olhar aqui para a equação, ó, o fluxo de calor e a área A, eles são diretamente proporcionais, né? Eles estão ambos no numerador, cada um em um lado da equação. Então, eles são diretamente proporcionais e não inversamente, como a questão afirmou. Logo, está errada a alternativa A. O fluxo de calor, ele é diretamente proporcional à espessura E da parede? Não, vamos lá observar. O fluxo de calor ele está aqui no numerador do lado esquerdo, enquanto que a espessura E ela está no denominador do lado direito. Portanto, eles são inversamente proporcionais e não diretamente como ele afirmou ali. Então, está errada a alternativa B também. Tá? Letra C. O fluxo de calor é inversamente proporcional ao quadrado da temperatura da face mais quente? Não, né? Nem é o quadrado e nem é só a temperatura da face mais quente. É a diferença de temperatura. Então, o fluxo de calor é diretamente proporcional,
mas não é o quadrado e não é só a temperatura da face mais quente, tá? Então tá errada também a letra C. Letra D. O fluxo de calor é diretamente proporcional ao produto AE? Não, né? Porque aqui em cima não vai aparecer o produto AE. O A vai aparecer na parte de cima e o E vai aparecer na parte de baixo, tá? Então não é o produto entre eles que é diretamente proporcional, tá? Porque um é diretamente, o outro é inversamente proporcional. Então também não é a alternativa D, só sobra a alternativa E. Vamos ver aqui, ó. O fluxo de calor é diretamente proporcional à diferença de temperatura entre as duas faces? Sim, porque ó, o fluxo de calor ele é diretamente proporcional à diferença de temperatura. Então, a alternativa correta é a letra E, de acordo com o gabarito oficial da questão. Beleza? E assim a gente termina então a prova de física desse concurso de 2007 da Polícia e Bombeiro Militar do Amapá. Ok? Então, se você acompanhou até aqui, dê um like no vídeo. Obrigado por assistir. Fique atento às nossas playlists para mais vídeos desse tipo. Beleza? Tchau, até a próxima.